Tarde. O Sem Censura de hoje traz para vocês os seguintes convidados. Nós estamos com o Marcelo Moutinho, que está lançando o livro Ferrugem. São contos que mostram personagens, aqueles que nós encontramos todos os dias na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos com Pedro da Luz Moreira, que é presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil e que vai falar sobre uma tendência atual de construir moradias mais próximas dos centros urbanos, que são lugares com uma boa infraestrutura. Vamos conversar com o sambista Toninho Gerais, que está lançando o seu novo disco, Estação Madureira. É o 5º trabalho desse compositor fantástico. Nós estamos com Nina Virte, que é uma gaúcha boa de samba e de carnaval, e ela interpreta grandes compositores como Noel Rosa. Agora é a vez de Pixinguinha. O Antônio Ricardo Correia é professor, advogado e integra a comissão da OAB para a acessibilidade nos prédios da cidade. O Rômulo Salles é gerente da rede de teatros do município do Rio de Janeiro e vai nos contar como andam os teatros públicos daqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. A nossa debatedora de hoje é a jornalista Luciana Barreto, apresentadora da TV Brasil. Um prazer enorme tê-la aqui, Luciana. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. Demorou para voltar? Pois é, mas agora me chame mais. Isso. E o nosso produtor da web, que é o Bruno Varros. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Vera. Eu queria convidar quem está em casa a participar do Sem Censura. A nossa pergunta do dia hoje é: qual o principal problema de acessibilidade da cidade onde você mora, da sua região? Para participar é muito fácil, basta você acessar as redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, usar a hashtag Sem Censura e tem um e-mail também, semcensura@ebc.com.br. Isso mesmo. Por favor, participem, que a gente gosta muito dessa participação de vocês. Deixa eu começar conversando com o Toninho. Opa. Toninho das Gerais, Toninho Gerais. Na verdade, como é que você se chama, Toninho? O nome todo? É. É grande pra caramba. É. Eu sou filho da promessa, né? É. Que minha mãe era muito católica. A minha mãe era tão católica que ela fazia limonada com limão capeta, ela colocava água benta, entendeu? Aí ela colocou Antônio Eustáquio. Antônio porque ela fez promessa para Santo Antônio, e Eustáquio porque ela fez promessa para Padre Eustáquio. Então fiquei Antônio Eustáquio Trindade Ribeiro. Trindade da minha mãe e Ribeiro do meu pai. Mas deve ficar arrasada quando vê que você adotou o nome do estado Gerais, por causa de Minas Gerais, né? E aí, depois eu comecei a mexer com música e tal, foi por causa do Zeca Pagodinho isso. Se Gerais... Sim, mas você fez sucesso antes do Zeca. Não, o Zeca Pagodinho, que a gente se conheceu, a gente dividia cachorro-quente. A gente tinha mais duro que... Eram os dois magrinhos. Pô, eu bem mais magrinho. Eu era a própria salsicha do cachorro-quente que a gente dividia. Mas o Zeca Pagodinho foi isso. Ele começou a me chamar de Gerais lá no Cacique de Ramos, que eu fui levado pelo Beto Sem Braço para o Cacique de Ramos, para conhecer aquela turma toda. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com só nomes maravilhosos, com Bete Carvalho, de cara recepcionando todo mundo. Eu achei que eu estivesse sonhando, né? Mas era verdade. Estava ali naquele reduto e muito bem recebido pelo Birani, Kleber Augusto, que era o pessoal do Fundo de Quintal. E foi assim um sonho. Ali eu comecei a aprender muito com aquele pessoal. E como é que era um mineiro fazendo sucesso no samba carioca? Não, ali eu estava engatinhando, eu estava querendo aprender com os grandes mestres, né? Tanto é que o meu grande mestre mesmo foi o Ivan Marujo, da Estação 1ª de Mangueira, que morava em São João de Meriti. Ele fazia samba para o Bloco Galeria de São João e Eunício da Ponte. Então eu morei um tempo na casa do Ivan, foi esse tempo que eu comecei a crescer, mas faltava muito. A estrada para um compositor chegar ao ponto mesmo de fazer bem, demora. A não ser um Noel Rosa da vida que nasce de 1 milhão de anos. Porque tem que ficar ouvindo os outros fazerem, tem que ouvir muita coisa, tem que ir tentando... Compor, exatamente, compor é como garimpar, né? Você vai sempre no garimpo, mas se você não ficar indo no garimpo praticando o desvio da água, pegando as pequenas pedras, você nunca vai alcançar as grandes pedras. Porque quando você tem uma obra que ela se destaca, as pessoas falam, poxa, você é competente, mas eu não mostro as pedrinhas, só mostro as gemas grandes, entendeu? E quando foi que você notou e falou assim, ó, gema grande, peguei? Sei lá, quando você começa a ter senso crítico, você começa a observar Mulheres, por exemplo, um grande sucesso da minha autoria, Nossa, que na hora que eu terminei Mulheres, eu falei assim, esse é um grande sucesso.
Você sabia, né? Não, aquilo... Dá uma palhinha, por favor, porque realmente... Porque a música é o seguinte, para mim ela é uma trilogia, né? Letra, melodia, letra e o tema. Muitas vezes a melodia é forte, a letra é forte, mas o tema não é um anseio popular. Você não fala o que as pessoas estão querendo dizer. E quando você acerta essas três coisas, não tem jeito. A letra é tua também? A letra é minha. Cara, porque a letra é... Ô, Toninho, a gente mulheres, por exemplo, quando a gente ouve, a gente leva muito para o intérprete, né? Então a gente está sempre pensando no... Que foi o Martinho que Foi fez, o Martinho né? que fez. E daí fica imaginando assim, Martinho estava pensando em quem quando fez isso? E você estava pensando em quem, Toninho? Porque, na verdade, quando eu remete ao Martinho é um grande do compositor. Então fica difícil. Por exemplo, quando eu gravei a Chossi, que é do Roque Ferreira, todo mundo pensa que a música é minha. Tem que brigar para as pessoas acreditarem que a música não é minha. Porque eu sou compositor. O Martinho, todo mundo remete que ele é um grande compositor. Ele é compositor, mas né? mulheres foi assim. Eu estava mais apertado de São Jorge, na Minguante. Aí eu falei, hoje tem que fazer um sucesso. Pretenciosamente peguei o cavaquinho. E você já tinha sucessos, né? Tinha, mas é aquele negócio todo. Os altos e baixos da carreira artística. Tá. Principalmente compositor. Mais boêmio. Agora que eu tô com a violinha mais quietinha, mas minha viola era nervosa, eu gostava da madrugada. Mas desses altos e baixos normal, né? Normal. Eu estava numa fase meio difícil, de show, de compor, de produzir e tal. Eu peguei esse pretencioso, eu peguei o cavaquinho e não saiu nada, peguei o violão e nada saiu. Mas eu já tinha proferido as palavras mágicas e o universo já tinha comprado aquelas palavras. Hoje eu vou fazer um sucesso. Aí fui procurar um cartão do empresário, não achava. Aí quando eu puxei a gaveta lá da bagunça, só saiu foto de ex-namoradas. Tinha foto da Pretinha, tinha foto da Lourinha, tinha foto da Moreninha, da mais novinha, da mais velha. Tinha mulher de todo jeito. Uma gaveta, né? Da gaveta com foto de ex-namoradas. Eu falei assim, eu tive mulheres de todas as cores. Eu falei, pô, é eureka. Aí voltei ao cavaquinho, fiz o samba, andei pro Macho da Vila e foi um maior sucesso. Mas assim, né, eu tenho 300 músicas gravadas, né? Pessoal, mulheres realmente é a música que mais se destacou. Mas só com o Zeca Pagodinho eu tenho 8, né? Pois é, você tem Balancê, tem uma série de músicas que ele... Mas você não cantava no começo. Cantava. Em 86 eu fiz um vinil pela EMAI. Você já fez? Aí eu perdi o contrato, estava na gravadora de roqueiro, né? Porque não dava bala para sambista. Estava na EMAI, todas as bandas de rock do Brasil, inclusive as internacionais, eram da EMAI. Então eu não dava bola pra gente lá, a gente ficava meio que... Não sei nem o que fazia de vez em quando um sambista, né? E a Clara Nunes era de lá, o Roberto Ribeiro era de lá, mas depois ficou assim. Mas é isso, o samba, ele até hoje ele é muito discriminado. Tem que falar assim, o samba, ele hoje, nas rádios do Brasil, só se toca samba em 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. Todas as rádios do Brasil. Se você não pega a programação de samba, tocar samba genuíno mesmo, que eu não estou falando outros ritmos que usam os elementos do samba. Hoje em dia, que é sertanejo, forró? Não, até o pagode que pagode. não usa os elementos do samba. Ué, pagode não é samba? Não, é dividido em samba. Tá. Dentro né? do compasso, dividido em samba. Mas eu penso que é diferente. Eu acho que pagode é pagode. Olha só, Toninho, a gente está fazendo o centenário do samba esse ano, 1917, é Certo. quando pelo telefone. Né? E a gente, na verdade, faz samba no Brasil inteiro, né? Porque você é das Gerais, a Nina do Rio Grande do Sul, e ela gosta de samba. Quer dizer, o samba é um ritmo brasileiro, ele não é um ritmo carioca. Você, em Minas Gerais, você cantava samba. Mas em Minas Gerais tem Geraldo Pereira, né? Noel Rosa, não, Rosa, não. Não, Geraldo Rosa Pereira, não. Ari Barroso, Ataúfo Ataúfo Alves, Noca da Portela. Entendeu? Então tem uma... Lupicínio Rodrigues. Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul. Geraldo Pereira, eu falei, né? Tem muitos sambistas. Eu aprendi a fazer samba em Belo Horizonte. Eu vim para o Rio para mostrar. Não, para aprender de verdade. Comecei a aprender gatinhando assim, coisas. Né? E esse trabalho agora? Esse disco agora é o... Esse... Me permita? Eu não sei impressão aqui. Vai que? Esse disco é o seguinte. Por que eu estou usando aqui a temática de Madureira, da Portela? Por que eu faço isso? Porque, na verdade, todo sambista tem a sua imagem associada a uma escola de samba. É verdade. Martim Vila Isabel, a madrinha Bete Carvalho, que é a maior sambista desse país, é a Mangueira, certo? Então, o próprio Paulinho da Viola Portela, e perguntar de Toninho Gerais. Lá em Minas, ou Cidade de Jardim, uma escola que
tá lá, o carnaval praticamente quase acabou, mas o pessoal está lutando lá para poder ressuscitar o carnaval, fazer um carnaval forte. Mas aqui no Rio de Janeiro, quando eu estava em Minas, já era Portela. Mas ninguém sabe, falei, não, vou trazer as capas antigas de um tempo atrás, dos anos 80, 70, elas remetiam sempre à escola de samba. O sambista se identificava muito, tinha prazer em Depois mostrar... uma águia enorme aqui. A águia da Portela. Então, o sambista tinha prazer em mostrar a sua escola. E era pra lá que você ficava, em Madureira? Pô, eu morei em Madureira. Eu morei no barraco, um amigo falou, pô, tá ruim, cai lá em casa no barraco, pertinho da quadra da Portela. Aí eu fiquei lá um mês, aí já veio a ordem de despejo, ó, tem que ir embora, que tá ruim aqui. Mas, pô, eu morei pertinho da quadra ali. Então, aqui tá Madureira. Então, por que isso é só Madureira? Porque era dali que a gente fazia samba, pagode do Wellington, porque é do sambista da mais da antiga conhece, pagode do Wellington. Então, debaixo dos viadutos da quadra do Império Mas é Serrano. cheio de parcerias. Você também fez parcerias com esse... Só a temática é Portela, da capa. Mas não tem nenhuma música que fala da Portela aqui dentro. Exato. Para causar ciúme, eu ficava, na próxima vez fazer. Mas tem uma homenagem ao Nelson Sargento, que é Mangueira. Que é a Mangueira. Tá aqui, homenagem Ô, ao Nelson Toninho, Sargento. você falou já algumas vezes já do elemento grana e falta de dinheiro. Não dava dinheiro fazer samba nessa época? Olha só, lá nessa época não. Nessa época era difícil demais. Era uma fase de a gente tocar cavaquinho nos blocos, nas rodas, tocar para sobreviver mesmo. Era difícil. Mas mais difícil foi quando eu cheguei no Rio. Eu já cheguei no Rio sem ter lugar para morar. Falei, já que eu vou morar na rua, morei logo em Ipanema, né, compadre? Como é que foi isso, Toninho? Você cismou um dia e falou, vou para o Rio de Janeiro e vou tentar a vida? Bem que era, Você era muito garoto, né? Eu achava que ia vender minhas músicas. Achava que música era mercadoria, toma aquilo dali. E as minhas músicas ainda eram ingênuas, eu tinha 16 anos. Não era precoce como o Noel Rosa, que com poucos anos já fazia pérolas maravilhosas. Noel é impressionante. Eu cito Noel Rosa porque é o meu grande ídolo, tá, gente? Que bom, mas é um Noel, ídolo muito correto, muito bom. E essa história que agora acabou a boemia, a gente fica, né, interessado em saber, não bebe mais, não é isso? Acabar, não, isso nunca. Não, desculpe, mas dia é que porque eu parar de ontem beber, eu eu entrevistei Mas tem uma vocês continuidade Mulheres 2, então, O dia que né? eu parar de beber, eu tomo um pó só para comemorar. Não, na verdade é o seguinte, a gente está mais comedido. Como diz o Zeca Pagodinho uma vez falou assim para mim, poxa, a gente era duro, né? E podia comer de tudo, beber de tudo. Agora a gente tem dinheiro, não pode comer isso, não pode beber aquilo. O médico proíbe. Tem isso, né? Então, mas eu vou lá mais no saco, mas quietinho no cantinho ali. De vez em quando dá, não é santo, né? Tá lá, Você vai dar alguma pala de alguma coisa aí, antes, porque você vai terminar o programa lá no palco. Mas aqui você vai, coisa não. Sim? Tenho, só pra você escolher, não sei nem o que cantar. Olha só, pra falar a verdade. Tem aquela que você... Esse disco aqui, só tem uma faixa que não é minha, que é Caninana, que é do meu amigo Chico Alves com o Mauro Pinheiro. Eles fizeram Caninana, que é um samba lindo. Mas eu tenho tanto samba aqui, tem até um forró no disco. É? Tem, a Clara Nunes trazia sempre um forró, o AGP trazia um forró, o Martinho da Vila já trouxe forró dentro do disco. Eu tenho uns forrós lá em casa, bacanas, lá, vou colocar um forró. E funcionou bem. Então mostra o forró. Aí eu tenho um... Hã? Quer mostrar um forró? Forró? Um pouquinho? Caramba, agora deu um branco aí. Então tá, mostra outra coisa. Samba... Pela letra vai aqui, a letra tá aqui, peraí. Deixa eu achar a letra. É doido por xodó. Lembrei. Sanfoneiro não enrola e mete o dedo nesse fole, eu quero forrosar. Tem mulher de mutueiro, eu ver o fera nessa feira se eu não me arrumar. Tô de olho numa loura, hoje eu salvo a lavoura do meu coração. Mas se não valer a pena pegar preto ou morena e meto fogo no salão. Eu tô aqui, tô doido pro xodó. Ó, gente, tem borogodó. Se pego alguém com meu jogo de cintura, dou um nó na criatura e meto fogo no forró. Maravilha. Mas legal é a Nelson Sargento. Nelson Sargento me prendeu com a sua poesia, me deixou trancafiado numa linda melodia. Esse bamba tem patente, sua arma é a viola e o seu quartel é a mangueira de cartola. Foi ali nessa doce prisão,
regimento dos bons menestréis, que amarrou nos meus pés um boçamba, e a favela aprendeu nos pincéis. Disse que o samba agoniza, mas ainda nunca há de morrer, pela mangueira querida. Fez o que pôde fazer, bebeu Carlos cachaça, batucou pra Xangô, serviu na velha guarda, com o delegado sambou, desde a primeira estação, a estação derradeira, pulsou num só coração, Nelson Sargento e Mangueira. Que Muito lindo. Ele merece, ele merece. Ele merece todas as homenagens. Nas honrarias. Então tá, vou pedir para você cantar mais de vez em quando, mas vamos aqui para Madureira de novo, porque Madureira esse de rapaz é de Madureira, é isso, Marcelo? Sou de Madureira, ali, Carvalho de Souza, do lado de cá do viaduto. Mas as lojas do meu pai, tudo era ali a 100 metros do Império Serrano. O botequim que meu pai frequentava ali, bebia com o Roberto Ribeiro, era ali na Carvalho de Souza também, já na parte comercial, né, na parte onde ficam as lojas. Marcelo, você não fez música que nem o Toninho, acabou fazendo literatura. Sim. Desde mas sempre, né, Marcelo? Sim, desde depois de formado em jornalismo, que eu achei que aquele registro jornalístico não dava conta das coisas que eu queria falar. Né? Mas eu acho que ultimamente, nos últimos 3 livros sobretudo, e nesse particularmente, teve uma inflexão dessa busca de falar daquilo que eu achava que a literatura contemporânea brasileira não estava falando, que é esse que a gente chama de homem comum. Né? Em geral, a gente tinha livros falando sobre o drama do escritor, ou o drama de um jornalista com crise ética e tudo mais. E eu queria falar da trocadora de ônibus, do menino que morava ali perto da Rádio Nacional, cujo avô tinha trabalhado lá, de uma caixa de supermercado, quer dizer, desses personagens com os quais a gente esbarra diariamente na rua e que me parecia que não estavam contemplados nos contos e nos romances contemporâneos. Mas você inventou todos eles, né? Inventei todos eles. Não, são historinhas ótimas. Tem uma que eu gosto muito, que é... Eu não posso contar, né? Porque é Sem aquela spoiler, pode. que é da AIDS, e eu acho muito O impressionante. Três Apitos. A Cara. gente falou tanto em Noel Rosa aqui, esse conto é um conto inspirado em Três Apitos do Noel, né? Só que eu transfiro alguns sinais, quer dizer, aquela funcionária que Noel esperava, que ele na letra conta, ela vira uma caixa do supermercado Extra, que é onde hoje está, é o Extra. onde era a fábrica, né? Onde era a fábrica tá a fábrica de da letra. tecidos. Exatamente. E os apitos, que eram os apitos da fábrica, se tornam contemporaneamente os apitos do celular, que avisam ela na hora de tomar o remédio para o HIV. Quer dizer, é uma reconstrução contemporânea desse conto, mais dialogando com a música, porque alguns contos aqui dialogam com a música o tempo todo. Sim. O Marcelo, muitos dos nossos escritores, eles falam do carioca, desse cotidiano carioca, muitos dos nossos escritores famosos, e ainda agora a gente falava do Lima Barreto aqui também, né? Sim. Você tem inspiração também nesses escritores? Sim, o João do Rio, sobretudo, foi uma referência, mas isso mais para os meus livros de crônica, porque ele tinha uma relação com a rua, né, que era uma relação que eu gosto muito de trazer para a minha literatura. É que eu falo assim, gosto de fazer essa literatura com o pé na rua. Não uma literatura para dentro, mas para fora. Né? A literatura de quem anda na cidade e, no sentido da literatura, dá uma certa eternidade às coisas que são transitórias na cidade. O Baudelaire, quando escreveu sobre Paris da época dele, ele falou que a cidade envelhece mais rápido que o coração mortal. E eu acho essa frase muito própria, assim, ela é muito apropriada, porque a gente tem uma relação com a cidade, de um bar que a gente bebia, de uma praça que a gente frequentava, de uma loja em que a gente ia. Em geral, essas coisas se transformam e a gente não consegue dar conta dessas transformações. A gente tem uma relação afetiva com esses lugares, então talvez a literatura seja o lugar de tornar essas coisas... de fazer com que essas coisas não morram. É né? difícil falar dessas pessoas fugindo do estereótipo? A gente tende a cair no estereótipo, assim como quando a gente fala do Rio de Janeiro, muitas vezes bota a imagem de uma praia ou bota a imagem de alguém tocando samba. Só que essas pessoas, no meu livro anterior tem a história de um mestre-sala, por exemplo, que vira, depois de certa idade, a pessoa que limpa o banheiro da quadra. Né? Por quê? Porque são pessoas que têm suas vidas e vidas interessantíssimas. E a gente tende a fazer alguns registros assim na literatura brasileira que são curiosos. Quando você fala da periferia, das áreas suburbanas, o registro geral é um registro ficcional de violência.
E quando você fala das áreas nobres da cidade, o registro em geral é um registro de relações amorosas, de perda, como se esses assuntos não tivessem amalgamados o tempo todo, né? Como se nas áreas de classe média baixa, que é o que eu tematizo no livro, não existisse relações amorosas, relações de perda, relações de encantamento, de alegria e de dor. E a tua literatura tem essa tendência de fugir desse estereótipo, então? Totalmente. Mas você tem também a Totalmente. tendência de falar do que você conhece, né? Você não se aventura, você não vai contar a história do presídio de Não, Manaus. mas Você às vezes vai eu faço pesquisa. Por exemplo, no Tá. conto que encerra o livro, que chama-se Dezembros, é um conto sobre esse personagem que quer saber quem foi o avô. Porque a família dizia que ele trabalhou na Rádio Nacional, na época áurea, mas ninguém dizia para ele o que o avô fazia. E o avô, a partir de determinado momento, para de falar. Ele só canta. Canta as músicas do Erivelto Martins, aquelas músicas da época áurea da rádio. Então, em 3 momentos, esse conto, no primeiro é uma redação dele muito pequena, depois ele já com 17 anos, depois ele já adulto, quando ele herda essa casa que o avô teria comprado. E ele vai descobrir, não posso dizer o que o avô era na Rádio Nacional. Só quem mas, leu sabe. Mas, enfim, eu fui lá para a região portuária, para o edifício da noite, que ainda estava aberto, agora está fechado, fazer pesquisa, entendeu? Ficar vendo quem são aquelas pessoas que estão ali. Eu quis botar, por exemplo, o café pingado com o joelhinho na lanchonete da esquina, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai virar um grande Starbucks no Rio de Janeiro. A gente perde esses sinais de pertencimento, que são sinais muito ligados à nossa cultura. É possível que um dia alguém esteja fazendo uma pesquisa sobre o que é joelho e o que é café pingado. É bem provável. Porque bem vai se provável. perder, são coisas que se perdem. E são coisas que se perdem a ponto. Quando eu escrevi esse conto sobre a área portuária, a Perimetral existia. A Perimetral está citada e já não existe mais. Quer dizer, é uma cidade que está em transformação mesmo o tempo todo. E onde está a ficção e o que você vive com relação a esses personagens que você busca no cotidiano? Eu acho que assim, o trabalho de cronista, eu fiquei 4 anos escrevendo crônica semanal. Ele faz aquilo que um ensaísta alemão chamado Walter Benjamin ele dizia, o cronista deve andar na cidade como se estivesse numa selva. Porque a gente tende a andar na cidade e a gente já viu tanto aquelas coisas, a gente já passou por aquela loja tantas vezes, né? Como dizia o Caetano em relação à Baía de Guanabara, sou cego de tanto vê-la. De tanto passar ali, você começa a não perceber mais. E quando você está numa selva, você tem que ficar atento em tudo, você tem que apurar os sentidos. Se tem um barulho de um bicho ali, onde é que está o sol, onde é que está o barulho da água. Então o cronista, quando ele passa a andar na cidade com esses sentidos muito, muito, muito desenvolvidos, você começa a ouvir a fala de uma trocadora de ônibus conversando com alguém que o cara está Trocando uma interessado em intimidade. alguém dentro do É ônibus. muito bom como esse conto, também gosto tem um dos muito. contos Falando, que é a história de uma trocadora que é meio que conselheira amorosa de um passageiro. Você vai escutando e vai fazendo esses recortes de realidade para trabalhar e ficcionalizar, né? Então não é Você muito anda de diferente do ônibus? samba, da música. Acho que é não. muito Nem diferente. do jornalista também. O jornalista também fica ouvindo. A diferença é a criação, né, do texto, né? Como é que nasce o escritor? Olha, essa pergunta é difícil. É uma boa, né, Marcelo? Marcelo, escritor, é o que eu quero saber. É uma boa pergunta, Marcelo, porque você é um jornalista. Eu sou jornalista. Quando eu era mais novo, eu cometia poemas. Eu falo cometia porque eram péssimos, né? Mas eu acho que isso todo mundo, assim, é uma coisa muito Tentou. Mas brasileira. o todo Toninho mundo achava tenta. ruim o que ele fazia quando ele era jovem, por que vocês não Mas a gente achavam? persevera e melhora. Isso! Isso. E aí, depois eu entendi que o meu registro era prosa. Né? Mas no começo eu fazia os contos como se fosse matéria jornalística. Meus contos tinham lead. Então eles não eram interessantes, porque se você dá todas as informações do primeiro parágrafo, a pessoa não vai ler o resto, né? Depois eu entendi Tem que explicar para o o telespectador lead- o que é o lead, o né? lead Agora, as vamos lá. informações principais de uma matéria estão no primeiro parágrafo, para se você não tiver tempo de ler tudo. Então, quem, o que aconteceu, aonde aconteceu. Então, se você bota isso num conto, é o contrário. No conto, você tem que criar uma certa expectativa para que o leitor continue. Né? Então, depois eu entendi que eram 2 registros muito diferentes. E, às vezes, uma notícia de jornal funciona também como inspiração. Tem um conto no livro, que é o personagem que é uma espécie de mendigo louco, que ele fica andando pelos lixões, carregando, puxando, pegando coisas, papéis ou livros que têm o nome de Deus das diferentes formas, porque ele acha que Deus não pode ser misturado com lixo nunca. E isso nasceu de uma notícia de jornal. Eu vi um personagem que tinha acontecido isso e aí inventa uma história para ele, uma mulher, uma relação familiar, uma Mas relação de você amigos. não chegou aí em lixão, essas coisas. Também não, Não. precisou, porque o personagem era mais importante. Era do mais que- importante e eu tinha referência dos filmes, né? A gente tem muito filme brasileiro, documentário contemporâneo verdade. sobre lixão, muito, muito interessante e muito verossímil, né? Quantos livros você já tem, Marcelo? Eu tenho 6.
E são todos de contos, de crônicas. São 4 de contos, um de crônicas e um infantil. Você se sustenta como escritor? Não, claro que não. Diz ele sorrindo. Toninho diz Porque é como- tão óbvio, né? O Toninho diz que como músico é difícil, como Infelizmente. escritor é praticamente impossível. Eu me sustento como jornalista, mas levo essa vida paralela com muito prazer. Mas olha só, Já trabalhou comigo. já, né? Já. Já, O jornalista escreve, né, Marcelo? Sim. O escritor escreve. sim. Então, é complicado às vezes, porque um mistura com o outro, no sentido de quase de excluir, mas, mal ou bem, você Não, está claro, exercitando. É evidente, sem dúvida. Né? Assim, O outro tocava cavaquinho na banda. o ofício de jornalista ajuda muito, sobretudo, eu acho que em 2 pontos. Um, na facilidade que você tem. Você não trava muito, né? Como talvez outras pessoas de outras áreas travem um pouco mais Na escrita. na escrita. E 2, no cumprimento de prazo. que muitas vezes um conto por encomenda, por exemplo, eu não tive ideia. Não existe não teve ideia. E quando É foi igual que matéria, tem que entregar. Quando foi que você percebeu que o que você estava escrevendo era bacana mesmo? Eu, na verdade, teve um momento de inflexão, quase uma epifania do meu primeiro para o segundo livro, que no meu primeiro livro eu tinha um pouco dessa ideia, que eu acho equivocada, de achar que para você escrever uma coisa universal, você não pode botar muita cor local no texto, não pode referenciar muito a rua, aquele local, aquela situação, aquele bairro. E hoje eu acho completamente o contrário. Isso aconteceu quando meu pai morreu e eu voltei a Madureira, que é o meu bairro de infância, e entrei na quadra de Pérez Serrano, né, que é a minha escola. Porque ali foi como se fizesse sentido várias coisas da minha vida, inclusive essa relação com o meu bairro, né? E a partir dali eu tive vontade de fugir. Eu falei, por que eu não estou falando disso, né? Por que eu não estou falando disso? Se é isso que movimenta a minha paixão e as paixões da minha vida, é o Pérez Serrano, é Madureira, é esse mosaico que eu acho curiosíssimo, que é a cidade, né? Que é uma mistura de bordão de camelô com letreiro, com gente passando, com gente brigando no celular, com esse mosaico que a gente fala de edificações e existências humanas, né? Que é como se essa cidade tivesse um discurso, ela está falando, né? Você precisa ouvi-la. Muito bem, Marcelo. Olha, parabéns, Toninho, você fez uma pergunta linda. Depois do intervalo, nós continuamos a nossa conversa. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.